Buenas noches. El canal Hablemos de Metrología tuvo la oportunidad de conversar hoy con María Helena Sabino, una autoridad en temas de calidad y metrología en Brasil. Boa noite, Maria Helena. Como vai? Boa noite, eu vou bem. E você? Bem, tudo bem. Obrigado. É um prazer para mim poder falar com você hoje. Eu sei que seu tempo é limitado por todas as ocupações que você tem. É uma honra total falar com você sobre metrologia. Ai, sou eu que agradeço o convite, fico muito feliz e poder bater papo, trocar ideias, compartilhar esse conhecimento tão necessário, né, para os laboratórios, para a sociedade como um todo, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é metrologia, mas é porque elas não sabem que por trás de quase tudo existe um laboratório, existe uma medição sendo feita, não é isso? Totalmente. E um dos objetivos desse espaço é falar sobre metrologia, também é aproximar as pessoas de comum. A ideia é que as pessoas saibam a metrologia existe, que vivemos rodeados de ela. Então, pela sua experiência, o que você nos diz sobre a metrologia? Olha, bom, metrologia é a ciência da medição, né? E tudo que você não é capaz de medir, você não é capaz de melhorar. Totalmente, então, totalmente. Na vida, nós estamos medindo tudo o tempo todo. Só que a metrologia já é uma ciência muito focada em laboratórios, em instrumentos de medida. E muitas vezes você não tem uma estrutura de laboratório. Exemplos, empresas que fazem medição de ruído em ambientes, por exemplo, de indústria. Não tem um laboratório, mas tem um equipamento e existem os técnicos capacitados para fazer essa medição. Existem também as medições, por exemplo, dos sismógrafos, né? As minas vão detonar lá para descobrir ouro, minério, aí pá, explode. Os laboratórios, né, as empresas levam os sismógrafos e vão medir o impacto daquela explosão da mina, e não é um laboratório com teto, parede, mas são medições, né? Então, a metrologia, ela é absolutamente importante para o desenvolvimento da sociedade, para a confiança das relações comerciais, né? Por isso que existe o Sistema Internacional de Medidas, e eu estava, hoje, coincidentemente, eu estava ministrando um treinamento da 17025, e quando eu falei sobre metrologia, eu falei com eles assim: se você for à feira e for uma moça bonita, o rapaz que vende peixe vai falar: olha, 3 peixes para a moça bonita, 1 quilo para a moça bonita, são 3 peixes. Agora, se vai você, aí todo barbudo, ele vai olhar e falar: não, para ele eu só vou dar 2 peixes. Isso não é, isso está errado. A moça bonita e o moço barbudo, 1 quilo de peixe tem que ser ou 2 peixes para os dois, ou 3 peixes para os dois. Então, e a metrologia, ela vem aí para contribuir para essas relações, né? E, como eu falei para você, né, nós medimos tudo, e o laboratório está por trás de quase tudo que existe no mundo. A água que você bebe, o alimento que você ingere, a gasolina, o petróleo que é extraído, o laboratório está ali. E tem um momento do mundo em que o laboratório ficou muito conhecido, infelizmente, foi na pandemia, né? O laboratório, as medições, elas ficam escondidas. E na pandemia, o laboratório deu as caras. O laboratório foi o astro, né, na descoberta, no desenvolvimento da vacina, e hoje, para ver como que essa vacina está tendo impacto na vida das pessoas, e a metrologia aí, caminhando. Então, a metrologia caminha junto com a humanidade. Muito importante. Eu sempre falo às pessoas que a metrologia, nós estamos rodeados de metrologia todos os dias, da manhã à noite, sempre estamos rodeados da metrologia. Tudo. E o mais interessante,
a gente nem sabe que existe essa ciência. É uma ciência importantíssima, né? Porém desconhecida para, talvez, não, acho que a gente pode falar assim, para 99% das pessoas. Esse 1% somos nós que estamos no laboratório, que estamos fazendo as medições, a 17025, uma das normas, né, de referência. Algumas vezes que eu falo sobre meteorologia, a gente pensa que é a estrela, o céu, então é muito difícil. Confundem com a meteorologia, ver se vai chover, se vai chover. Totalmente, sim. Eu abri este espaço para falar sobre meteorologia porque eu amo a meteorologia e tenho devo muitas coisas a ela. Em gratidão, quero contribuir e retribuir um pouco a meteorologia, mas gostaria que houvesse mais cursos de formação, especializações em meteorologia. O que você pensa sobre os temas de oferta educacional? Mas eu não sei, Brasil, eu sei que o Brasil tem uma engenharia em meteorologia, né? Então gostaria muito mais de especializações sobre meteorologia. Pois é, mas aí você está enganado, querido. No Brasil, nós temos poucos cursos de formação para meteorologia, poucos pós-graduações. Aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMETRO, ele tem uma especialização, ele tem um mestrado em meteorologia. E aqui no Brasil acontece o seguinte, às vezes a engenharia de produção. Sim. Relação com a meteorologia. Então, às vezes, eles desenvolvem o mestrado deles, o trabalho deles de doutorado, com a meteorologia como um viés, mas não existe no Brasil ainda uma disciplina obrigatória para todos os cursos de meteorologia. Por exemplo, biólogos, farmacêuticos, químicos, biomédicos. Aqui tem acontecido há mais de 20 anos a seguinte questão: os profissionais, eles são formados para a parte prática, para manusear os equipamentos, fazer as medidas, mas eles saem desconhecendo a meteorologia. Sim, muitas pessoas relacionam a meteorologia com somente medir e escrever no computador, nada mais. Não é. Nada mais. É muito importante a sua experiência no 17025. Então, você acha que a indústria está levando seriamente as questões do sistema de gestão meteorológica? Eu estou falando de rastreabilidade, incerteza de as medições, demais coisas que são muito importantes para a meteorologia. Sim, o que eu vejo no Brasil, desde a década de uns 20 e poucos anos, vamos colocar aí, uns 20 anos, que o governo brasileiro começou a cobrar dos laboratórios medições que garantissem a rastreabilidade meteorológica, a meteorologia, garantissem confiabilidade nas medições. Então, quando a gente fala em meteorologia, é a ciência da medição, mas focada nos resultados válidos, na confiança que as empresas, a sociedade pode ter nessas medições. Então, no Brasil, começou a exigência maior, a cobrança maior veio do governo brasileiro. Então, o Ministério da Agricultura começou a cobrar da rede de laboratórios dele, a questão do meio ambiente, a Agência Nacional de Petróleo, e aí o Brasil começou esse movimento pela exigência, né, de garantia de rastreabilidade meteorológica, aplicação da 17025, e aí o mercado não falava sobre isso há 20 anos aqui, não mesmo. E eu era funcionária pública e eu comecei a fazer isso lá na empresa pública. Isso você não via muito falar. Chegou um momento que aí eu me desliguei para trabalhar só com esse assunto, aí chegou um momento que o momento hoje no Brasil é o seguinte: mais órgãos governamentais cobrando isso e o mercado cobrando. Então, hoje, eu tenho clientes que falam assim: Maria Helena, não tem nenhum órgão do governo me cobrando, mas o meu cliente, se eu não tiver, ele não compra de mim. Então,
O movimento no Brasil já está uma coisa assim crescente, vejo muita demanda e, voltando à sua pergunta anterior, existe uma demanda reprimida por profissionais que tenham esse conhecimento, que trazem clareza sobre a meteorologia, clareza sobre a incerteza, né? Ainda é meio nebuloso, porque na nossa formação educacional nós não temos isso muito, não temos isso. Se tiver um ou outro num país do tamanho do Brasil. E aí as pessoas saem das universidades e vão buscar complementar essa formação. Aí tem muitos cursos de 17 a 25, muitos cursos de incerteza, de validação, e aí vai. Mas, assim, em termos de formação, falando em país, em educação, em política educacional, não tem. Eu gostaria muito que a educação seja muito mais aberta, a oferta mais grande. Sim, é perfeito. Eu confesso que eu sou admirador. Os espaços, os tópicos que você oferece sobre vários temas são muito importantes e esses espaços agregam valor a esta bela ciência. A meteorologia é muito bela, eu amo meteorologia, devo muito a ela. Mas você tem um currículo muito impressionante, grande. Sim. Sou totalmente admirador de você. Ah, que bom, muito obrigada, fico muito feliz. E sabe, eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho com laboratórios e com a norma 17025, 24 anos. Então, eu tenho muitos anos. E como há 24 anos atrás, a gente era deserto completo, o mercado da 17025 da meteorologia. E aí, como a meteorologia caiu no meu colo, sem eu desejar, foi um presente também para mim, sou muito grata, minha vida profissional teve um direcionamento, assim, absurdo por conta disso, e a minha vida pessoal caminhou junto. Então, eu tenho muita experiência mesmo, porque como eu fui uma das primeiras aqui do Brasil a colocar a cara na rua, e também me dediquei às questões de redes sociais, canal do YouTube, Instagram, aí eu começo a fazer coisas, né? E eu tenho muitas histórias. Assim. Eu falo que a meteorologia me levou a lugares que eu jamais poderia imaginar. Por exemplo, estar aqui com você falando nesse podcast, nesse bate-papo nosso.